Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de arquiteto em Active Director. E hoje eu preparei um lab muito especial para você, né? Nas aulas passadas, conversando sobre RID Manager, eu expliquei que, se tratando de máquina virtual, toda vez que acontece alguma coisa que coloque em risco a integridade dessa máquina virtual na linha do tempo, como por exemplo os snapshots, né? Você vai lá e tal, a VM está em execução, você tira o snapshot. Ou você, ou alguma ferramenta de backup não homologada para trabalhar com Active Director. O fato é que essa VM, estando íntegra na linha do tempo, alguma coisa acontece, né? Ou motivada por você como administrador ou por alguma ferramenta que, como exemplo, tira um snapshot dessa máquina virtual. Então você passa a ter um snapshot e a VM continua em execução. A VM do Domain Controller em execução, né, quer dizer que você continua criando usuários, colocando máquinas no domínio. Então, a criação desses objetos vão consumindo um seed daquele pool que o mestre de RID entrega para o Domain Controller, né? É um pool, a gente viu que é um pool que possui 500 identificadores, ou seja, 500 seeds, e a VM vai consumindo aquele pool, aqueles seeds presentes naquele pool. O que acontece? Quando você reaplica, você faz o revert do snapshot e você volta a VM na linha do tempo, se a gente for parar para pensar, o próximo objeto criado depois que você reverter um snapshot, receberia o seed de um objeto que você já criou antes do snapshot. Então, esse era o problema de você ter domain controllers virtualizados. O que a Microsoft fez? A Microsoft implementou um atributo chamado MSDS Generation ID. Ele recebe o identificador da máquina virtual e toda a vez que, do ponto de vista de virtualização, alguma coisa acontece nessa VM que coloca ela em risco na linha do tempo, como por exemplo snapshot, desatachar VHD ou VMDK e reatachar, mexer nas propriedades do hardware virtual, qualquer coisa que foi feito na virtualização, aonde o virtualizador não consegue garantir que a VM está íntegra, essa ação gera uma mudança em um guide da máquina virtual. O que o AD faz? O AD armazena esse identificador na virtualização, que nós vamos chamar de guide, dentro do atributo MSDS Generation ID. Toda vez que essa VM ela é inicializada, se o guide atual dela for diferente do guide salvo no atributo MSDS Generation ID, a VM descarta o pool de RID e solicita um novo pool de RID. Por que ela faz isso? Justamente para você não ter problema com objetos criados que receberam o mesmo seed. Anteriormente, não tinha esse recurso, por isso que na época do Windows Server 2008, a recomendação era não virtualizar Domain Controller. Hoje, você já pode virtualizar Domain Controller, porque o DC revertido de um snapshot, ele inicializa recebendo as replicações dos seus parceiros e ele descarta o pool de RID. A gente viu que esse processo se chama init sync. É uma atividade que o Domain Controller executa durante a inicialização, onde ele checa se do ponto de vista de virtualização a VM é a mesma. Se a VM não foi a mesma, ou seja, se alguma coisa indica que ela foi alterada a ponto da virtualização não conseguir colocar a VM, dizer que a VM está íntegra, ele descarta o pool de RID e inicializa ela recebendo replicação dos seus parceiros, tá? Então eu vou lhe mostrar esse lab aqui na prática para você ver exatamente o que eu estou informando, tá? Vamos aqui pro virtualizador. Então nós temos aqui a VM DC02, ó, note que ela tem um snapshot, deixa eu até arrastar aqui, ó, ela tem um snapshot, tá? Eu vou efetuar logon nela aqui, ó. Então beleza, eu estou aqui na minha VM, tá? E aqui você pode criar objetos, né?
Vamos aqui, por exemplo, criar... antes de criar esse objeto, deixa eu tirar mais um snapshot dela. Então, eu vou tirar mais um snapshot. Então, aqui vai ter 2 snapshots. Olha só, temos 2 snapshots. Então, a VM está em execução nessa linha. E eu tenho um snapshot das 18h28 e agora um snapshot das 18h42, que a gente acabou de criar, tá? E eu vou aqui, vou criar um objeto. Vou criar aqui um usuário, tá? Dentro da OU BSB. Eu vou criar um usuário chamado user01, tá? Vou colocar aqui user01, next, vou definir uma senha para esse usuário. Pronto, qual foi o identificador que esse user01 recebeu? Se a gente vier aqui ver o object guide, opa, fechei sem querer. Se a gente vier aqui ver o object guide desse DC01, não, object seed, perdão, aqui ó, ele recebeu o final 3601. Eu vou tirar um print dessa tela, tá? Cadê aqui? Eu vou tirar um print dessa tela, aonde o nosso user01 recebeu o guide final 16, vou até grifar aqui, ó, 3601. Esse aqui foi o pool, esse identificador que vem do pool de hit, tá? Eu vou até abrir aqui um notepad. Deixa eu até arrastar aqui para vocês verem. Eu abri um notepad e eu vou copiar essa tela e vou colar aqui para a gente ir salvando as telas, tá? Então, beleza. Eu vou voltar esse notepad, esse punch para o meu monitor principal, tá? Também, para fins desse lab, eu vou mostrar para vocês o guide do Invocation ID. Então, se você der o repAdmin espaço / show repl, aqui ó, esse aqui é o guide do Invocation ID, é o Direct System Agent do nosso Invocation ID. Esse número aqui, ele só é alterado quando alguma coisa acontece na VM que coloca em risco a integridade dela na linha do tempo. Então, por exemplo, você reaplicar snapshot, mexer com hardware virtual, tirar disco, colocar disco, qualquer ação onde o AD não consegue garantir que a VM no ponto atual é exatamente a mesma de um ponto no passado, esse guide do DSA ele é alterado. Vamos aqui printar também essa tela aqui do nosso guide do DSA, tá? Eu também vou salvar aqui no nosso PBrush. Beleza? Tá. Outra coisa que eu quero ver o pool de read atual. Então, se a gente vem aqui e digitar LDP, conectar neste servidor, localhost, eu vou fazer um bind, ou seja, isso aqui a gente viu que é a partição root DSE, eu vou entrar autenticado na minha base do meu AD, e agora eu vou abrir a árvore do nosso contexto de nomenclatura do domínio. Então eu vou abrir aqui, vou clicar em Domain Controllers, temos aqui o DC02, aqui temos as informações de read desse Domain Controller. E aqui nós temos aqui o identificador do pool de read dele, tá? Então se eu copiar esse número, e utilizar essa ferramenta aqui, ó, Large Integer Converter, e colar, aqui eu sei exatamente qual é o pool de read que ele recebeu, tá? Eu também vou printar essa tela aqui. Então esse aqui é o pool de read. Deixa eu até colar aqui no nosso notepad. Esse aqui é o pool de read atual da máquina virtual, tá? Então temos aqui todas as informações. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar, né? O que eu vou fazer? Eu vou voltar essa VM na linha do tempo. Então aqui eu vou reverter ela, tá?
reverti ela. Reverti ao ponto que não tínhamos o user 1, tá? E reverti num ponto onde tinha aqueles identificadores que eu mostrei para vocês. Não só isso, reverter seria uma ação que você poderia fazer administrativamente. Então eu fui lá, tirei um snapshot, apliquei um KB, por exemplo, o KB deu problema, eu reverti a máquina virtual. Só que as ferramentas de backup, como é que elas funcionam, né? A sua grande maioria, elas tiram o snapshot, fazem o backup, depois que tirou o snapshot, elas fazem um merge do snapshot para entregar a VM sem snapshot, tá? Depois que eu reverti essa VM, deixa eu reinicializar ela. DC02, deixa eu reinicializar ela. Aqui. Tá desligando. Está desligando a VM. Beleza, agora eu vou inicializar a VM, tá? Inicializei. Está inicializando, vamos aguardar mais um pouco. Isso, agora vamos efetuar logon. Tá. Então, beleza. Então, a VM inicializou. Agora nós vamos checar os identificadores que nós efetuamos o print, tá? Vamos aguardar aqui um pouco para ela inicializar por completo. E aqui, ó, se eu vier aqui em Tools e User and Computers, aqui no BSB, a gente vê que o user 1 está presente. Ou seja, nós tiramos um snapshot, criamos o user 1. Depois, o que nós fizemos? Revertemos a máquina virtual a um ponto onde ela não tinha o user 1. Então a gente vê que essa inicialização ela recebeu o user 1 dos seus parceiros de replicação, tá? E agora nós vamos checar os identificadores dessa máquina virtual. Então vamos abrir aqui o prompt. O primeiro identificador que a gente vai checar vem pelo repadmin /showrepli. E aqui nós temos o guide do Invocation ID, ou ID de invocação. Eu vou colocar aqui agora do lado o Invocation ID anterior. Olha só. F180.0415, a gente vê que o Invocation ID mudou. E esse número aqui, olha só, vê que ele permanece o mesmo? Esse aqui é o guide do DSA. Esse número, ele nunca vai mudar. Quando você deu um DC-Prom ou alguém promoveu esse servidor Domain Controller, o ADDS criou esse guide. E esse guide, ele é único para essa instância do Active Directory dentro do seu domínio. Porém, esse DSA Invocation ID ele muda. Toda vez que algo acontece nessa VM, onde o AD não pode garantir a integridade dela na linha do tempo, o serviço de Active Directory muda o Invocation ID. Tá? Vamos abrir aqui o LDP. Vamos conectar nessa máquina virtual. Vamos fazer um bind para entrar na partição autenticado. E agora nós vamos navegar no contexto de nomenclatura do domínio.
e vamos acessar aqui dentro do domain controller o DC02 e as propriedades do READ. Vamos copiar aqui esse número, deixa eu copiar. Vamos abrir a ferramenta e executar. Olha aqui, ó. Agora, olha só o pool de READ dessa máquina virtual. Começa em 4.100, o anterior era 4.099 e finaliza em 4.599. E o anterior finalizava em 4.099. Então a gente vê aqui, ó, fica claro que a VM nessa inicialização descartou o pool de READ, tá? Olha só, ela descartou, ela solicitou um novo bloco de pool de READ ao READ Manager. Para quê? Para caso o administrador crie um novo usuário, deixa eu botar aqui user 2, esse usuário receba o Object-C pertencente ao novo pool de READ. Olha só, começa em 4.100, olha o seed desse usuário, 4.101. Então esse usuário consumiu o primeiro seed desse pool de READ. Interessante, né? Agora, aonde que fica essa informação que vem do virtualizador? Toda a virtualização possui um guide da máquina virtual. E toda vez que essa VM ela é alterada, onde o hardware virtual dela é alterado, do ponto de vista de virtualização, há uma alteração onde o virtualizador não consegue garantir que essa alteração manteve essa máquina virtual com as mesmas características, né? Talvez você, como administrador, do ponto de vista de virtualização, alterou e trocou o disco, voltou snapshots e tal. Então esse guide que está presente na virtualização, ele vem para dentro das propriedades do domain controller. Então se a gente abrir aqui o domain controller em atributo editor, aqui nós temos o MSDS Generation ID. MSDS Generation ID. Vamos achar ele aqui, ó. Aqui, olha só. E aqui dentro ele é um valor em hexadecimal que vem lá da virtualização, aqui ele binário, aqui ele em decimal, aqui ele em octadecimal. Ele vem lá da virtualização e toda vez que a VM ela é posta em risco, a integridade dela do ponto de vista de virtualização, esse número muda. Ele recebe o guide da máquina virtual. Aí o que o AD faz? Quando ele é inicializado, ele compara. Pô, o guide atual da virtualização é o mesmo guide presente no MSDS Generation ID? Se sim, o da virtualização e do Generation ID é o mesmo, quer dizer que a VM, por mais que ela tenha sido inicializada, ela apenas foi desligada, agora ela está sendo inicializada. Mas se o guide for diferente, ou seja, da virtualização é um e do Generation ID é outro, quer dizer que alguma coisa alterou essa VM. Então, o AD, mediante esse cenário, troca o Invocation ID do DSA e quando ele for inicializar o serviço de Active Directory Domain Service, ele checa que o guide do Invocation ID é outro e ele descarta o pool de READ, solicitando um novo bloco ao servidor que tem a FISMO de READ Manager. É um nível muito profundo para arquiteto, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, isso é importantíssimo saber. E eu quis deixar claro para você que você hoje pode virtualizar domain controllers, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.